O vento quente e seco do deserto chicoteava a carroça de Joanna Red, fazendo-a gemer em protesto. Os eixos velhos rangiam a cada solavanco, uma canção triste que se misturava ao choro abafado de seu filho, Calv, de apenas 6 anos. Ele estava com fome e cansado, e Joanna sentia cada uma de suas lágrimas como um golpe em seu próprio coração. Eles estavam sozinhos, há dias longe de qualquer povoado, e agora, com o sol a pino, uma roda se partiu. A quebra não foi apenas mecânica, foi o som de sua esperança se estilhaçando naquele calor implacável. O que Joanna não sabia, enquanto seus olhos varriam o horizonte em busca de um milagre, era que aquele desastre era o primeiro passo de um destino que a faria confrontar os fantasmas do passado que ela pensava ter deixado para trás para sempre. Ela, a mãe que sacrificou tudo, se veria obrigada a lutar não apenas por seu filho, mas por sua própria dignidade e pela justiça que há muito lhe fora negada. Joanna, uma mulher de 40 anos com a pele curtida pelo sol e a alma marcada por antigas dores, pegou o filho no colo e o aninhou em seu peito. "Não chore, meu pequeno. A mamãe vai dar um jeito", ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Ela sabia que a verdade era bem diferente. Estavam no meio do nada, com apenas algumas moedas no bolso e a carroça, o único bem que possuíam, completamente inutilizada. A dor de seu filho era a dor de sua própria falha. Ela havia fugido de sua família anos atrás para proteger o homem que amava, Thorne, e para salvar seu filho de um futuro de violência e ódio. E agora, essa mesma fuga os havia levado a uma nova ruína. Ela se levantou, a resolução em seus olhos esmeralda, e decidiu caminhar na direção da única pista de vida que havia. Uma pequena trilha que levava a uma cidade chamada Hustwot, um nome que soava enferrujado e esquecido, mas que agora era sua única salvação. Se ao menos ela soubesse que naquele lugar não só encontraria a ajuda de que precisava, mas também a semente de sua própria vingança. O que aqueles que a amaldiçoaram não sabiam era que Joanna, a mulher que eles expulsaram como uma pária, estava prestes a se tornar a pedra angular da ruína deles. Com Calv aninhado em seus braços, Joanna caminhou pela trilha, a poeira subindo a cada passo. Ela sentiu o olhar de seu filho, a confiança incondicional que ele depositava nela, e isso lhe deu forças. 6 anos atrás, ela havia prometido a si mesma que nunca permitiria que o ódio de sua família tocasse a vida de seu filho. 6 anos atrás, ela havia visto Thorne, o homem que amava, ser espancado e abandonado à própria sorte por seus próprios irmãos. A lembrança de seu corpo inerte no chão, o sangue manchando a terra, ainda a assombrava. Ela não esperou pela morte, mas fugiu, grávida e desesperada. E agora, a ironia era brutal. O passado que ela tanto se esforçou para escapar parecia estar se fechando em um círculo vicioso. Mas Joanna não era mais a jovem assustada de antes. Ela era uma mãe que havia aprendido a lutar por si mesma e por seu filho. E ela lutaria, com a força de um leão, para garantir que ele nunca conhecesse a crueldade que ela havia conhecido. Ao chegar em Hustwot, a cidade era exatamente como o nome sugeria, enferrujada, gasta e esquecida. Mas o cheiro de metal quente e fumaça pairava no ar, e Joanna seguiu o aroma até uma forja. Ali, um homem calado e forte, com as mãos calejadas e o rosto marcado pela vida, trabalhava o ferro. Seu nome era Eli Garner, e ele era um ferreiro. Ele a olhou com uma calma que Joanna não via há anos, uma calma que não a julgava ou a via com desconfiança. Ele apenas a viu, uma mãe cansada com um filho nos braços. E a primeira coisa que ele fez foi oferecer-lhes água e pão, um gesto de pura bondade que fez Joanna engolir o nó que se formou em sua garganta. Ele não perguntou sobre sua história, sobre a carroça quebrada, sobre o passado que ela carregava. Ele apenas ouviu, e depois, sem dizer uma palavra, pegou suas ferramentas e disse que iria ver o que podia fazer. Se apenas Joanna soubesse que a gentileza daquele homem seria o farol que a guiaria através da tempestade que se aproximava, e que ele se tornaria um alicerce tão sólido
quanto o metal que ele forjava. Ela não sabia que a paz que ela pensava ter perdido estava prestes a ser reconstruída, peça por peça, com a ajuda de um homem que a ensinaria a confiar novamente. Ele não só consertou a carroça de Joanna, mas também lhes ofereceu um lugar para ficar. Ele tinha uma pequena cabana ao lado de sua forja e a ofereceu a Joanna e Calv. O menino precisa de um lugar para descansar, ele disse, sua voz rouca e baixa. Joanna, acostumada com a desconfiança e o egoísmo, ficou surpresa. Mas a bondade de Eli era tão genuína que era impossível desconfiar dela. Ele era um homem que havia conhecido a dor, e sua compaixão era silenciosa e profunda. Ele tinha cicatrizes em sua alma que Joanna, com sua própria experiência, podia ver. Ambos eram sobreviventes de perdas, e essa compreensão silenciosa foi a base de uma amizade que floresceu rapidamente. Enquanto Ellie consertava a carroça, ele e Joanna trabalhavam lado a lado na forja, com Calv brincando por perto. A felicidade em seu rosto um bálsamo para as almas feridas de ambos. Joanna, com suas habilidades de costura e conhecimento de ervas, começou a ajudar na pequena comunidade de Rustuot, e Eli, com sua força e sua calma, se tornou o seu protetor. Parecia que, finalmente, a vida de Joanna estava encontrando um novo rumo, um futuro de paz e estabilidade. Mas o destino, cruel e irônico, tinha outros planos. E a paz que eles estavam construindo era apenas a calma antes da tempestade. E a tempestade veio em forma de seus irmãos. Um dia, enquanto Eli e Joanna trabalhavam na forja e Calv colhia flores silvestres por perto, 2 homens chegaram. A carroça deles era grande e robusta, e a arrogância em seus ombros era pesada. Eles eram Breno e Kael, os irmãos de Joanna. A frieza de seus olhos era a mesma que ela lembrava. Breno, o mais velho, era o mais cruel. Kael, o mais novo, o mais covarde. Eles carregavam o rifle de seu pai, uma arma que simbolizava a violência e a crueldade de sua linhagem. E eles vieram com um ultimátum silencioso. O que eles não sabiam era que, a cada passo que davam em direção a Joanna, eles se aproximavam mais de sua própria ruína. Eles não sabiam que a mulher que eles vieram buscar para punir já não era mais a mesma. E eles não tinham ideia de que a arma que carregavam era a mesma que um dia se voltaria contra eles. A ironia era cruel, e a justiça, lenta, mas inexorável, já estava a caminho. A presença dos irmãos trouxe um frio para Rustuot, que nada tinha a ver com a temperatura do deserto. Calv, ao ver os homens, se escondeu atrás da saia de Joanna, sentindo o perigo no ar. Eli, um homem de poucas palavras, deu um passo à frente, protegendo Joanna e o menino. "Quem são vocês?" ele perguntou, sua voz baixa e firme. Breno apenas deu uma risada de desprezo. "A mulher é nossa. Ela fugiu de suas responsabilidades e agora a viemos buscar." As palavras soaram como uma sentença de morte. Joanna sentiu o coração bater forte no peito. O medo, que ela havia enterrado fundo por anos, ressurgiu. O que eles queriam? A verdade era que eles queriam o controle, a obediência, a mesma submissão que ela se recusou a dar anos atrás. E agora, eles a viam como uma traidora que tinha que pagar. Mas a Joanna que eles vieram buscar já não existia. Ela era a mãe de um filho, a amiga de Eli, a protetora de uma nova vida que ela havia construído. E ela não iria desistir de tudo isso. Ela olhou para Breno e Kael, a resolução em seus olhos brilhando como uma tocha. Ela não se intimidou. "Eu não vou a lugar nenhum. E este não é mais o meu lar. A minha casa é aqui, com o meu filho e com Eli." Suas palavras foram uma declaração de guerra. E Breno, com o sorriso de um predador, aceitou o desafio. Ele e Kael partiram, mas a ameaça ficou no ar, como um cheiro de enxofre. Eles disseram que voltariam, e a promessa de sua volta foi como uma nuvem escura se formando no horizonte. O que eles não sabiam, em sua arrogância cega, era que Joanna não estava mais sozinha.
e que a verdade que ela guardava em cartas antigas era uma bomba relógio que explodiria na cara deles. A ironia era brutal. Eles vieram buscá-la para silenciá-la, mas a presença deles apenas deu a ela a força de que precisava para falar. A justiça, silenciosa, já estava afiando sua lâmina. A presença dos irmãos de Joanna era a sombra que pairava sobre a pequena vida que ela construíra em Rustuot. Eli, um homem de poucas palavras, mas de ações resolutas, a tranquilizou. Não se preocupe, Joanna. Ninguém vai te levar para longe daqui. Eles vão ter que passar por mim primeiro. A proteção dele era um escudo, e a amizade, um bálsamo para as feridas de Joanna. E Calv, que havia encontrado em ele a figura paterna que nunca conhecera, se aninhava nele como se ele fosse um refúgio seguro. A vida parecia quase perfeita, se não fosse pelo medo que Joanna sentia a cada vez que o som de um cavalo se aproximava. Ela sabia que seus irmãos não desistiriam tão fácil. Eles eram homens que pensavam em poder e controle, e o que ela representava era uma traição que precisava ser punida. E a punição, ela sabia, seria cruel. Se ao menos ela soubesse que a punição que seus irmãos planejavam para ela seria a mesma que se voltaria contra eles, com a força de um furacão. O que seus irmãos não sabiam, no entanto, era que a partida de Joanna não havia sido uma fuga, mas um ato de autopreservação. Eles, em sua crueldade, acreditavam que ela havia apenas abandonado sua família. O que eles não sabiam era que Joanna tinha em mãos um trunfo, uma verdade que a libertaria de suas amarras e os faria pagar por cada lágrima que ela havia derramado. E essa verdade estava guardada em um baú velho, sob a forma de cartas antigas, escritas por seu falecido amante, Torne. Cartas que ela havia guardado por todos esses anos, como uma promessa de que um dia a verdade seria revelada. A ironia era brutal. A mesma família que a havia banido estava prestes a ser desmascarada por uma mulher que eles consideravam fraca. A justiça, silenciosa, já estava preparando o seu veredicto. Enquanto a paz de Rustuot era ameaçada, uma nova ameaça se formava no horizonte, desta vez, vinda de fora. Um homem chamado Braddock, um empresário ganancioso com o corpo de um touro, chegou na cidade. Ele estava interessado nas minas de prata que ficavam nas montanhas próximas, e ele queria comprar a terra de Rustuot, a qualquer custo. Ele não se importava com as pessoas que moravam lá, com as vidas que haviam construído, com a paz que haviam encontrado. Ele apenas via a oportunidade de fazer fortuna. E a cidade, cheia de pessoas humildes, se viu em perigo. Mas o que Braddock não sabia era que a cidade que ele pretendia comprar era defendida por uma mulher que já havia perdido tudo uma vez e que não desistiria de seu novo lar tão facilmente. E ele não sabia que Eli, o ferreiro, era um homem que não se curvava diante da ganância. A ironia era brutal. Braddock, em sua busca por poder e riqueza, estava prestes a encontrar seu destino nas mãos de uma mulher que ele considerava insignificante. O karma, uma força silenciosa e poderosa, estava prestes a dar o seu troco. A chegada de Braddock intensificou a tensão em Rustuot. Ele se instalou no único salão da cidade e começou a pressionar as pessoas a venderem suas terras. Suas propostas eram cheias de ameaças veladas, e a maioria das pessoas, com medo, considerou a oferta. Mas Joanna, Eli e alguns outros moradores da cidade se recusaram a vender. Eles sabiam que, se vendessem, perderiam tudo o que tinham, suas casas, suas terras, suas vidas. Joanna, a mulher que havia fugido de sua família, se viu de novo em uma luta. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Ela tinha Eli ao seu lado e um grupo de pessoas que, como ela, não queriam perder o que tinham. A comunidade de Rustuot, que parecia tão frágil, começou a se unir, com Joanna e Eli se tornando os líderes dessa resistência. Eles reconstruíram não apenas uma forja, mas uma nova vida. E a ironia era brutal. A mulher que havia fugido da violência de sua família, agora, estava disposta a lutar por sua nova família, a cidade de Rustuot.
O que Braddock não sabia, em sua arrogância, era que a luta de Joanna contra seus irmãos e a luta contra ele estavam interligadas. Se ele tivesse olhado com mais atenção, teria visto a força de Joanna, a mesma que a fez fugir de sua família. Ele a viu apenas como uma mulher, uma mãe, alguém que era fácil de intimidar. Mas Joanna era mais do que isso. Ela era a guardiã de um segredo, e o seu passado estava prestes a se chocar com o presente de Braddock. Se apenas ele soubesse que a mulher que ele estava tentando intimidar era a mesma que tinha a chave para sua própria ruína. O karma, em sua complexidade, estava orquestrando uma vingança que ninguém poderia prever. A resistência de Joanna e Eli apenas irritou Braddock. Ele começou a intensificar suas ameaças, a enviar seus capangas para intimidar os moradores, a tentar sabotar a forja de Eli. Mas a cada ato de crueldade, a comunidade de Hustwot se unia ainda mais. Joanna, com a ajuda de Eli, começou a treinar os homens e mulheres da cidade a se defenderem, a protegerem suas terras. Ela era a estratega, e ele, o protetor. E a paz que eles construíram começou a se tornar uma fortaleza. A ironia era brutal. A mulher que havia fugido da violência de sua família, agora, estava ensinando as pessoas a se defenderem. E a sua coragem, que antes estava escondida, agora brilhava como uma estrela no deserto. A vingança, lenta, mas inexorável, já estava a caminho. Mas a história ainda tinha um último ato, uma revelação que mudaria tudo. E esse ato veio na forma de uma carta que estava no baú de Joanna há anos, e que ela havia se esquecido. Ela a encontrou por acaso, enquanto arrumava suas coisas, e ao abri-la, a verdade veio à tona. A carta era de Thorne, o homem que ela amava, e que seus irmãos haviam espancado e deixado para morrer. E na carta, ele dizia que seus irmãos, Breno e Kael, não haviam apenas espancado-o, mas que o haviam feito por causa de uma grande dívida. Uma dívida de jogo que eles tinham com Braddock, o empresário que agora queria tomar suas terras. Eles haviam prometido a Braddock as terras de sua família, e para silenciar Thorne, que sabia do segredo, eles o espancaram e o deixaram para morrer. A verdade, cruel e chocante, se revelou para Joanna. A violência de seus irmãos não era apenas por ódio, mas por ganância. Eles haviam vendido a sua família, a sua casa, a sua vida, por causa de uma dívida de jogo. E agora, o mesmo homem que causou o sofrimento de Joanna estava ali, ameaçando a sua nova vida. A ironia era brutal. A raiva de Joanna foi avassaladora. Ela se sentiu estúpida por ter fugido, por ter se culpado por todos esses anos. A verdade, que estava em suas mãos, era a sua arma, e ela a usaria. Ela não iria mais fugir, não iria mais se esconder. Ela iria lutar, não apenas por Hustwot, mas para se vingar de seus irmãos e de Braddock. Ela chamou Eli e mostrou a carta a ele. Ele, com sua calma habitual, a abraçou. Eu sabia que havia mais por trás disso. Eu sabia que a sua dor era mais profunda do que parecia. Ele a apoiou, e juntos, eles traçaram um plano. O plano de Joanna não era apenas para proteger a cidade, mas para vingar o passado, para honrar a memória de Thorne, e para garantir que seus irmãos e Braddock pagassem por cada lágrima que ela havia derramado. O karma, silencioso e paciente, estava finalmente pronto para agir. A revelação foi o estopim de uma revolução. Joanna, com a carta de Thorne em mãos, convocou uma reunião com os moradores de Hustwot. Ela, uma mulher que havia se escondido por anos, agora se levantava e, com a voz firme, contava a história de seus irmãos e de Braddock. A indignação da comunidade foi imediata. Eles se sentiram enganados, traídos. E a revolta deles se tornou a força de Joanna. Eles, que antes estavam com medo, agora estavam prontos para lutar. Eles se uniram, e a pequena cidade de Hustwot se tornou uma fortaleza, uma resistência contra a ganância de Braddock e a crueldade dos irmãos de Joanna. E a ironia era brutal.
O segredo que seus irmãos e Braddock pensavam estar enterrado agora se tornava a arma que os derrubaria. A justiça, silenciosa e paciente, estava pronta para se manifestar. O plano de Joanna era simples e ousado. Ela usaria a carta de Thorne para expor a verdade. Mas ela não faria isso sozinha. Ela tinha a ajuda de Eli e da comunidade de Rustwood. O primeiro passo era se livrar dos capangas de Braddock, que estavam intimidando os moradores. Eli, com sua força e sua calma, liderou os homens da cidade. Eles eram ferreiros, agricultores, comerciantes, mas todos eram guerreiros e todos estavam dispostos a lutar por suas terras. A batalha foi rápida e decisiva. Os capangas de Braddock, acostumados a intimidar pessoas indefesas, não esperavam a resistência dos moradores. Eles foram derrotados e fugiram de Rustwood com o rabo entre as pernas. E a cidade, que antes estava com medo, agora se sentia vitoriosa. O segundo passo foi confrontar Braddock. Joanna e Eli foram até o salão, onde ele estava se gabando de suas vitórias. A arrogância dele era tão grande que ele não percebeu o perigo que se aproximava. Joanna entrou no salão com a cabeça erguida, a carta de Thorne em suas mãos. Ela o confrontou, na frente de todos, e lhe deu um ultimato. Ou você vai embora, e deixa Rustwood em paz, ou eu vou revelar o seu segredo. Braddock, com uma risada de desprezo, apenas se aproximou dela. Que segredo? Eu não tenho segredos, minha querida. Mas a confiança dele era uma fachada. Ele sabia que havia algo mais por trás dos olhos de Joanna. E a carta, que ela segurava, o fez engolir em seco. Ele tentou pegá-la de suas mãos, mas Eli se colocou entre os dois. A carta é dela, e a verdade que ela carrega é a sua ruína, ele disse, sua voz baixa e firme. A tensão no salão era palpável. A comunidade de Rustwood, que havia se unido a Joanna, estava presente. Eles não deixariam que Braddock a machucasse. E a ironia era brutal. O homem que tentava intimidar a todos, agora estava sendo intimidado por uma mulher e uma comunidade que ele considerava insignificantes. O karma, em sua complexidade, estava prestes a se manifestar. E a revelação estava a um passo de se tornar realidade. Joanna, com a voz embargada pela emoção e pela raiva, começou a ler a carta de Thorne em voz alta. As palavras da carta, que revelavam a dívida de jogo de seus irmãos com Braddock, a traição que eles haviam cometido e a tentativa de silenciar Thorne, ecoaram pelo salão. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Braddock, pálido, tentou negar. É tudo mentira. Essa mulher é uma louca. Mas a carta, com a caligrafia de Thorne, era a prova. A prova que Joanna havia guardado por todos esses anos. A prova de que ela era a vítima, e não a traidora. A ironia era brutal. A revelação foi o golpe final. A comunidade de Rustwood, que havia se unido por ela, agora a defendia com todas as forças. Eles não deixariam que Braddock, ou qualquer outra pessoa, a prejudicasse. E o homem, que se via como o dono da cidade, agora se via cercado, sem poder, sem apoio. Ele foi expulso de Rustwood, com a humilhação de ter sido derrotado por uma mulher que ele considerava fraca. E a sua reputação, que ele tanto prezava, estava arruinada. Ele tentou lutar, mas a comunidade de Rustwood, unida, era mais forte do que ele. Ele perdeu tudo. A sua reputação, a sua dignidade e a sua chance de se apossar das minas de prata. A justiça, silenciosa, mas implacável, havia chegado. E a ironia era brutal. Ele, o homem que queria enriquecer, agora estava falido. Mas a história ainda não havia terminado. A vingança de Joanna ainda tinha que se concretizar contra seus irmãos, Breno e Kael. A notícia do que aconteceu em Rustwood se espalhou, e eles, que haviam fugido para uma cidade próxima, ouviram sobre a derrota de Braddock. E a carta de Thorne, que agora estava nas mãos de Joanna, era a prova de que eles eram culpados. Eles, que se viam como os donos do mundo, agora se viam como fugitivos. A ironia era brutal. Joanna,
com a ajuda de Eli, usou a carta de Thorne para expor a verdade para a lei. A dívida de jogo de seus irmãos, a traição, a tentativa de silenciar Thorne. As provas eram irrefutáveis, e a lei, que antes não havia escutado Joanna, agora se via obrigada a agir. Breno e Kael foram presos, e a casa de sua família, que eles pensavam ser sua, foi tomada para pagar a dívida. Eles perderam tudo o que tinham, a sua reputação, a sua liberdade, a sua dignidade. E a punição foi a mais amarga de todas. A humilhação de ter sido derrotado por uma mulher que eles consideravam fraca. A justiça, silenciosa e implacável, havia chegado. E a ironia era brutal. Eles que haviam tentado punir Joanna, agora estavam sendo punidos por ela. A história de Joanna e de Rustuot se espalhou. A mulher que havia fugido de sua família, a mulher que havia se tornado a protetora de uma cidade, a mulher que havia se vingado de seus inimigos. A sua história se tornou uma lenda, e a sua coragem uma inspiração. E Calv, seu filho, cresceu em um lugar de paz, de amor e de dignidade. Ele não conheceu a violência, a crueldade, o ódio. Ele cresceu com a figura de Eli, um homem calado e forte, que se tornou seu pai. E Joanna, a mãe que sacrificou tudo, agora tinha tudo. Um lar, um amor, e a dignidade que ela pensava ter perdido para sempre. E a sua vida, que havia sido cheia de dor e de sofrimento, agora estava cheia de esperança. A moral da história era simples, e a lição, poderosa. O karma nunca esquece. Aqueles que semeiam o ódio e a crueldade colhem a destruição. E a justiça, mesmo que demore, sempre chega. A história de Joanna nos ensina que a força de uma mulher não está em sua fraqueza, mas em sua capacidade de perdoar, de lutar, de amar. E que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na paz, no amor, na dignidade. E Joanna, a mulher que enfrentou as cinzas de seu passado para proteger o fogo do que ainda importava, nos lembra que, no final, a verdade sempre prevalece, e que o amor, mesmo que seja por um filho, é a força mais poderosa do mundo. Que a sua história nos sirva de lição e que o seu exemplo nos inspire. Que o seu triunfo sobre a crueldade e a ganância seja um lembrete para todos nós. A justiça sempre prevalece. E o amor, no final, é o único que importa. E o que dizer de Thorne, o homem que Joanna pensava ter perdido? Ele finalmente reapareceu. A notícia da queda de Braddock e dos irmãos de Joanna chegou a ele, e ele, que havia sobrevivido, retornou. Mas ele não retornou para reclamar Joanna, ou para buscar vingança. Ele retornou para fechar um capítulo, para pedir perdão por não ter sido forte o suficiente para lutar, e para desejar a Joanna a felicidade que ele sabia que ela merecia. Ele viu Joanna e Eli juntos, e viu a paz em seus olhos, e a felicidade em seu coração. Ele sabia que o seu lugar não era mais ao lado dela. E com a dignidade de um homem que amou e perdeu, ele partiu, sabendo que o seu amor, mesmo que não tivesse se concretizado, tinha sido a força que a guiou. E assim, a vida de Joanna e de Rustuot continuou. A forja de Eli, com a ajuda de Joanna, se tornou o centro da cidade. Eles reconstruíram o que a ganância e a crueldade haviam destruído. E a cidade, que antes era enferrujada e esquecida, agora era um lugar de paz, de amor, de dignidade. E Calv, o menino que havia fugido do ódio, cresceu em um lar cheio de amor e de esperança. E Joanna, a mulher que havia sacrificado tudo, agora tinha tudo. Um lar, um amor, uma família. E a sua vida, que havia sido cheia de dor e de sofrimento, agora estava cheia de esperança. E a sua história, que havia sido a história de uma fuga, agora era a história de uma vitória. E a lição para todos nós é que o amor, a dignidade e a justiça, mesmo que demorem, sempre prevalecem, e que a força de uma mulher, quando ela se recusa a ser uma vítima, é a força mais poderosa do mundo. Finalizando a história, a lição de vida era clara. Ninguém pode fugir do passado para sempre. Joanna tentou, mas o passado a alcançou. No entanto, ela não se deixou ser vencida.
ela o enfrentou, armada com a verdade e o amor de seu filho e de Eli. E no final, ela não apenas se vingou, mas também se libertou. E a sua liberdade, que havia sido tão cara, era a coisa mais preciosa que ela tinha. Ela havia perdido um amor, mas havia encontrado um novo. Ela havia perdido uma família, mas havia construído uma nova. E a sua vida, que havia sido marcada pela dor, agora era um testamento de sua força, sua coragem e sua dignidade. E que a sua história nos inspire a nunca desistir de nós mesmos, a nunca desistir da verdade e a nunca desistir da justiça. Porque o karma, silencioso e implacável, nunca esquece. E a vingança, quando ela é justa, é o melhor remédio para a alma. E Joana, a mulher que enfrentou as cinzas de seu passado para proteger o fogo do que ainda importava, nos lembra que, no final, a verdade sempre prevalece, e que o amor, mesmo que seja por um filho, é a força mais poderosa do mundo. Que a sua história nos sirva de lição e que o seu exemplo nos inspire. Que o seu triunfo sobre a crueldade e a ganância seja um lembrete para todos nós. A justiça sempre prevalece, e o amor, no final, é o único que importa. E assim, a história de Joanna Red, a mulher que fugiu do passado para encontrá-lo e superá-lo, se tornou uma lenda, um eco no deserto, um farol de esperança para aqueles que, como ela, enfrentam as cinzas de seu passado para proteger o fogo de seu futuro. E a sua vida, que havia sido cheia de dor e de sofrimento, agora estava cheia de esperança. E a sua história, que havia sido a história de uma fuga, agora era a história de uma vitória. E a lição, para todos nós, é que o amor, a dignidade e a justiça, mesmo que demorem, sempre prevalecem. E que a força de uma mulher, quando ela se recusa a ser uma vítima, é a força mais poderosa do mundo.